Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio os credores a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que és que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não um pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse o seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, o fez saber ao homem de Deus e disse: Vá, vende o azeite e pague a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do resto. Vamos bater uma palma para o Senhor por nos dar essa palavra hoje? A Bíblia, ela nos traz várias palavras que nos mostram que nós podemos governar o nosso dinheiro com sabedoria. Esse homem era um servo do Senhor, porém não soube governar o seu dinheiro. Essa viúva, além dela sofrer a perda do seu marido, a dor de perder o seu marido, ela ainda estava com uma dívida e correndo o risco de perder os seus filhos para serem escravos. Vocês percebem que a falta de organização financeira não afeta, não é só a pessoa que é descontrolado, afeta toda a família? Às vezes eu falo para o meu marido assim: meu marido não gosta muito de mexer no dinheiro, nas contas, eu que mexo em tudo isso e sou eu que gerencio, né? Às vezes eu falo para ele assim: se eu morrer, ou melhor, se eu ficar doente e você perceber que eu vou morrer, a senha está tudo aqui, tá? Porque a hora que sair o certidão de óbito lá, fecha tudo. E aí você não consegue. E com o que você vai pagar o velório? Às vezes eu brinco assim com ele, né? A semana passada eu comecei a falar e ele começou a chorar. Não, eu não quero ouvir disso, não. Falei: não se esqueça, nós aceitamos Jesus, foi para ir para o céu. Dá para ir para o céu vivo? Não dá. Eu procuro administrar esse negócio de morte dentro de mim, porque eu não aceitei Jesus para ficar aqui. Eu aceitei Jesus para ir para o céu. E se eu não morrer, como que eu vou? Leva isso hoje para casa, tá? Então é o seguinte, vocês percebem que dá a entender que esse homem não tinha um diálogo com a sua esposa a respeito de dinheiro? Já parou para pensar você chorando que seu marido faleceu ou sua esposa faleceu e os credores batendo na porta, querendo que seja paga aquela dívida? Eu já contei aqui para vocês, quando meu pai faleceu, fazer igual a minha mãe, ele morreu devendo para Deus e o mundo. E nós passamos muita necessidade. Eu sei o que é essa história dessa viúva. Nós vivemos essa história. Quando eu tinha 12 anos, eu vivi essa história. Nós não íamos ser levados para sermos escravos, mas nós íamos ser humilhados. Quantas vezes eu fui comprar sem dinheiro e ele dizia: fala que eu não vendo mais sem dinheiro? Eu me vejo aí nessa história. A minha mãe ficou assim. Só que o melhor, essa mulher, ela foi procurar alguém que conhecia seu marido. Esse homem, ele devia, mas ele não estava longe do Senhor. Esse homem devia, mas ele era servo do Senhor. Por mais que ele estivesse devendo, eu imagino que ele pensava que iria viver mais tempo para poder pagar a sua dívida. Eu imagino.
Só que Deus não nos avisa que dia que Ele vai nos levar. E que bom, né? Isso é uma coisa para nós agradecermos. Que o Senhor vai nos levar um dia, mas nós não sabemos qual é esse dia. E esse homem também não sabia. Pode ser que se ele soubesse, contaria para sua esposa, estou devendo isso, isso e isso. Mas pelo que eu vejo, não tinha nada para pagar. Porque ela disse que só tinha uma botija de azeite. Mas foi o suficiente. Quando ela foi procurar Eliseu, ele poderia dizer assim, pede emprestado o dinheiro e aí depois você vai pagando e vai fazendo. Não, ele ensinou essa mulher a gerar dinheiro. Ele disse para ela, pega o que tu tens em casa e gera dinheiro. Até nisso eu lembro da minha vida, quando eu era criança. Se chegasse para nós e falasse assim, dá uma volta na vizinhança, pega vasos para vocês fabricarem dinheiro, a gente não podia ir, meu pai era de mal de todo mundo. Para todo lado que a gente olhava, meu pai tinha uma rivalidade. Todos os vizinhos que moravam em nossa volta, meu pai era de mal. Essa mulher deveria ser de bem com todo mundo. Porque senão ela tinha dito, pedir vaso como? Não falo com ninguém, sou de mal. Ela foi e pegou os vasos, até nisso eu lembro. A gente brincava escondido com as crianças, né? Mas o meu pai não deixava a gente ir nas casas, porque a gente era de mal, o meu pai era de mal, a gente também era. Repetição de padrão. Meu pai de mal, a gente também de mal, porque senão apanhava, né? Então, assim, ele não falou para ela, pega emprestado o dinheiro. Ele falou, vá, pegue emprestado a fábrica, ou melhor, as vasilhas para você fabricar o dinheiro e colocar. E aí, mais interessante, que eu ensino para os meus mentorados. Eu não ensino ninguém a calotar ninguém, a esquecer a dívida. Eu ensino eles a gerar dinheiro para pagar o que eles devem. Porque nós, como cristãos, temos o dever de pagar o que nós devemos. Cuidado para não ficar recebendo o dinheiro, ao invés de pagar o que você deve, pegar o dinheiro e viajar. Paga primeiro e depois você viaja. Olha o que Eliseu falou para ela. Vá. Pague a sua dívida e viva do resto. Se fosse uma pessoa que não se importasse, dizia, agora viaja para você refrescar a cabeça. Você sofreu demais, pega esse dinheiro e vai viajar com seus filhos. Não, seja honesto, pague primeiro o que você deve e viva do resto. E é assim que nós devemos ser. Eu sei que tem muitas pessoas por aí que devem e recebem um bom dinheiro, ao invés de pagar o que deve, compra celular, viaja, compra carro e esquece de pagar o que deve. Mas aqui nós temos o exemplo. Pague primeiro o que você deve e depois viva do resto. Honre, seja honesto. E assim, comprou, paga. Não pode pagar? Não compra. Espera a hora para comprar quando tiver dinheiro. É assim que a gente faz.